Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã. É sempre um prazer receber você aqui no Saúde e Você. E a partir de agora você vai acompanhar os destaques do programa de hoje. Outubro Rosa, como identificar e tratar o câncer de mama. E ainda, saúde bucal, quando começar a cuidar dos dentes das crianças. Já já a gente te conta. E tá chegando o Dia das Crianças e você vai saber os cuidados na hora de escolher os brinquedos para cada faixa etária, tá certo? Fica comigo, o Saúde e Você está no ar. Saúde você deste final de semana. E olha, gente, foi-se o tempo em que praticar algum exercício físico era apenas para buscar ter um corpo perfeito. Hoje em dia é uma questão de saúde pública, mas não é fácil mudar os antigos hábitos, e isso a gente sabe. E quem conseguiu hoje em dia só coleciona qualidade de vida. E a saúde, é claro, agradece. Acompanhe agora uma reportagem bem especial de Gabriela Lima. O coração de Cristiane bate em um compasso mais saudável desde que ela começou a caminhar. Determinada a mudar os hábitos de vida, em 2018 ela deu início aos primeiros passos na caminhada, que logo evoluiu para a corrida. Eu era sedentária, né? E meus filhos casaram, saíram de casa e eu comecei a sofrer com isso, né? E eu certo dia saí, comecei a caminhar e vi algumas pessoas caminhando na pracinha e aquilo me chamou a atenção. E eu resolvi começar a caminhada. As medalhas penduradas na parede de casa são sinônimos de superação. Tornou uma rotina, né? Primeiro de tudo, uma disciplina, porque sem disciplina, né, sem persistência e perseverança você não consegue. Porque nem todo dia você está querendo acordar cedinho, porque eu sou matutina. Eu acordo muito cedo, eu acordo às 4h10 da manhã. Saio para correr às 5 e às 6 horas eu já tenho que estar em casa para ir trabalhar. Então, é tudo regrado. Eu fiz estabeleci essas metas, são desafios, mas assim, desafios que me fazem bem. E foi movida por um forte desejo de mudança que Selmani saiu de Cuiabá e veio para João Pessoa em busca de qualidade de vida. A capital paraibana foi escolhida a dedo e, através do incentivo da amiga e companheira de trabalho, ela começou a caminhar e a correr. Eu tenho ainda, fazer uma cirurgia no joelho e eu estou protelando isso o máximo possível. E a corrida me proporcionou isso, ao alívio das dores, diminuição de peso, poder correr algo que eu nunca imaginei na minha vida era correr. Hoje, quem não conseguia correr 500 metros, hoje corre 5 quilômetros assim, no meu tempo, no meu ritmo, mas é algo assim impressionante. Eu fico até emocionada porque é algo que eu não imaginava na minha vida, o quanto isso mudou. Aderir à caminhada e à corrida mudou completamente o estilo de vida de Cristiane e Selmani. Para quem percebe que está sedentário e deseja começar a ter mais qualidade de vida, encontrar benefícios para o corpo e a mente, a caminhada pode ser o primeiro passo. Caminhada sempre é um primeiro passo. A gente diz, nunca devemos começar uma atividade física, por exemplo, uma pessoa que está sedentária, que às vezes está fora do peso, que é hipertensa, e eu procuro sempre dizer aos pacientes, olha, procure primeiro, faça uma avaliação médica, veja se está tudo em dia e comece devagarinho. Muitas vezes a pessoa começa caminhando, daí a pouco ela já vai ganhando um certo condicionamento e ela, claro, se não tiver nenhum tipo de contraindicação, ela começa a fazer uma corrida que traz, é barato, né? Precisa apenas de um tênis, de boa vontade, de acordar cedo, de correr. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE em 2020 constatou que 40,3% dos adultos são considerados sedentários no Brasil.
Um estudo de comportamento realizado pela Fiocruz ano passado revelou que 60% dos brasileiros estão sedentários na pandemia. Mas nunca é tarde para começar a investir no cuidado com a saúde, começando por uma atividade física. O exercício físico ele é extremamente importante para que se tenha uma boa saúde, né? Ele deve ser realizado sempre que for realizar uma atividade física é muito importante que seja feita uma avaliação. Então é importante que seja feita uma avaliação médica para saber se a pessoa pode ou não realizar aquele tipo de atividade física. Mantendo o corpo em movimento, Renata encontra autoestima e disposição. A atividade física, ela dá um prazer enorme, né? Melhora a autoestima, saúde física, mental. Então a corrida é muito prazerosa, né? Qualquer atividade física eu acho que é válida, né? Este personal trainer explica por que é tão importante a atividade física para uma boa qualidade de vida. A gente divide muito a atividade física em forma aeróbica e anaeróbica, né? A parte anaeróbica é a parte muito assim, voltada para exercício de força, com a musculação, entre outras atividades. E essa parte ela vai dar assim, um aumento de massa muscular muito bom, melhora a postura, vai dar assim, mais disposição para o seu dia a dia, melhora o fluxo sanguíneo, uma série de benefícios gigantes que acaba sendo necessário para o nosso dia a dia, né? Enfrentar essa rotina pesada que a gente tem. A realização pessoal de quem está em movimento é notória. Cristiane, que vimos no início da reportagem, garante que esta receita de saúde tem realmente surtido efeito. A corrida é o meu momento. Eu não abro mão por nada. É nesse momento que eu converso com Deus, eu peço força para Ele para continuar. Às vezes as pernas pesam realmente, né? Porque também tem a idade. Mas o prazer da corrida, ela transforma e nos dá força, porque a nossa força está na mente. Né? Se o corpo está cansado, te pede para parar, mas se a tua mente diz, não, vai mais um pouquinho, você consegue. A prática regular de exercícios pode ser o ponto essencial para encontrar o equilíbrio entre corpo, mente e coração. Chegou o Outubro Rosa e o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina aqui no Brasil. Mas aí a gente fica se perguntando como identificar esse tipo de câncer, como prevenir o câncer de mama. A nossa repórter Thaís Aureliano conversou com a mastologista e é o que você vai acompanhar a partir de agora. O câncer de mama é uma das principais causas de morte entre o público feminino com relação a essa doença. Infelizmente, a população do Sudeste é a que mais sofre com esse problema. Chega a 17,2% do número total de mortes de câncer entre o público feminino, um pouquinho acima da média nacional, que é de 16,3%. Em quase todas as regiões do Brasil, o câncer de mama lidera o ranking de morte por câncer entre as mulheres. Só o estado do Norte, que quem ocupa essa primeira posição é o câncer do colo de útero. E é sobre esse assunto, em meio ao Outubro Rosa e as ações de prevenção de câncer de mama, que a gente conversa agora com a mastologista especialista em imagem, a doutora Valéria Ataide. Muito obrigada, doutora Valéria, pela sua participação. É um assunto que a gente volta a falar esse mês, mas é pauta para o ano inteiro, não é isso? Mas esse mês de forma especial, essas ações, elas são fundamentais, né? Se descobre muitos casos por meio dessas atividades, não é isso? Isso. É uma campanha, né, que veio realmente para ficar. Outubro já ficou conhecido como Outubro Rosa, um mês de prevenção ao câncer de mama. E é o mês que a gente tem para realmente tentar descobrir mais casos, né? Tentar explicar às mulheres a necessidade de se fazer o exame, né? E de procurar diagnosticar cada vez mais cedo e deixar esse alerta, né? Que, como você diz, temos o ano inteiro, mas na época da campanha a gente sabe que a gente consegue chamar mais atenção. A gente fala de exame e a campanha, quando foi criada, se falava
falava muito no exame do toque, no autoexame. Esse autoexame, ele também é eficaz ou só o exame de imagem ou que outro tipo de exame pode detectar o câncer, principalmente nas formas iniciais? O autoexame ele já foi muito mais falado e disseminado, mas hoje em dia a gente vê, claro, a mulher se tocar, ela vai conseguir sentir alguma coisa que pode ter aparecido ali, mas não é o nosso alvo principal. O nosso alvo principal é diagnosticar aquela lesão inicial, e a lesão inicial ela não é palpável, né? Então, às vezes, quantas pacientes a gente pega por exame de rotina, não está sentindo nada, foi na mastologista, foi examinada, a palpação nada foi identificado, mas a gente tem uma pequena lesão, uma lesão inicial na mamografia que já pode ser um câncer, né? Então, por isso que a mamografia realmente é o exame de rastreio, é o exame que pode diagnosticar precocemente e a gente ter uma alta chance de cura. Verdade. Algumas doenças, elas dão sinais e sintomas de que tem algo errado por ali. Com o câncer, é assim também ou não? No câncer de mama, o sintoma principal é a palpação de um nódulo, né? As mulheres geralmente ao se examinarem percebem um nódulo. Existe também a questão da retração do mamilo ou da pele, às vezes ela observando no espelho vê que aquela pele daquele lugar está retraído e aí pode ser por um tumor, né? Também algumas secreções que saem pelo mamilo, principalmente espontaneamente, ela observa na roupa que está saindo uma secreção, né? Então tudo isso pode ser um sinal, né? Um alerta. Nesse caso ela realmente tem que procurar mastologista, mas a gente tem que incentivar o exame de rotina, de rastreio, que é na fase em que realmente ainda não tem nenhum sinal e nenhum sintoma. Então não dá para esperar aparecer isso, né? E contar que vai dar certo o tratamento, né? Então a gente vai reforçar aqui essa prevenção. E de que forma a gente previne, né? Além dos exames, tem algum outro hábito que a gente possa ter para evitar o câncer de mama? Na verdade, o câncer de mama não é um câncer evitável. Infelizmente, eu não posso dizer aqui nada que diga faça ou não faça isso que você não vai ter câncer de mama, infelizmente. Mas existem alguns fatores que são considerados assim, preventivos. Não digo preventivo de evitar, mas de diminuição de risco, né? Então, o fato da amamentação, né? O fato de exercício físico, evitar álcool, evitar comidas gordurosas. Então, tudo isso pode estar relacionado com a redução de risco, né? Mas evitar, infelizmente, a gente não consegue, né? Então, existem fatores que podem reduzir ou aumentar o risco no caso de hormônios, né? Principalmente terapia de reposição hormonal. Então, existem esses fatores de aumento ou redução de risco, mas nada pode garantir que você vá ou não vá ter câncer de mama. Então, quando falou de amamentação, então a maternidade, ela não aumenta o risco de câncer, né? Que tem vários mitos e esse é um deles. Pelo contrário, a amamentação, ela é considerado um fator de redução de risco, né? Então, uma gestação a termo e uma amamentação é a forma em que a mama se desenvolve totalmente. E nessa maneira da mama estar desenvolvida totalmente, o risco seria menor de ter uma célula atípica que levaria a um tumor, mas também não é 100%. Né? E o uso de anticoncepcional pode ajudar ou não? O uso do anticoncepcional, normalmente ele está mais relacionado com o fato de retardar uma gestação. Porque, como eu disse, na gestação, numa gravidez a termo, a mama tem esse desenvolvimento total, que isso pode reduzir o risco. E o uso anticoncepcional normalmente faz retardar essa gestação. Então, a mulher e hoje em dia a gente tem muito isso, né? A gente diz que essas mudanças do hábito da vida moderna podem levar a um maior risco por isso. Então, as mulheres estão tendo filho cada vez mais tarde. E isso também é considerado um fator que pode contribuir, né? E o uso de aparelho celular ou aparelhos que emitem algum tipo de radiação pode aumentar os casos de câncer de mama? Na verdade, a gente não tem essa relação. A única relação de radiação que pode gerar um aumento é no caso de pacientes que precisaram fazer radioterapia por conta de linfomas, no mediastino. Então, pacientes que jovens precisaram de uma radioterapia nessa região por outros tumores, essas realmente têm um risco aumentado de ter desenvolvido na mama, porque a radiação da radioterapia realmente
realmente é mais elevada, né? Mas essas radiações do dia a dia não estão relacionadas com o aumento do risco de câncer de mama. E há tipos de câncer de mama, porque, por exemplo, a gente ouve mulheres que dizem que tirou apenas um quadrante da mama, outras teve que tirar a mama por completo. Isso é só com relação à intensidade da doença, o tamanho do nódulo ou o tipo de câncer? Existem vários fatores. A gente sempre diz, quando uma paciente descobre que está com câncer, a gente sempre diz assim, não adianta estar escutando o que uma pessoa que teve câncer diz, o que outra diz, porque o câncer, ele é diferente. Então, o câncer que uma paciente tem não vai necessariamente ser igual ao de outra, né? E para definir qual o tipo de cirurgia, realmente existe o tipo histológico, existe o tamanho, existe não só o tamanho do tumor, mas a relação com o tamanho da mama. Às vezes tumores muito pequenos, mas a mama também muito pequena, então não permite uma cirurgia conservadora, né? Então são vários fatores. É feito um exame imunistoquímico no tumor e isso mostra vários fatores que mostram se ele tem um maior ou menor risco, né? Então é muito individualizado. A gente junta muitos fatores para poder definir realmente o tipo de cirurgia e o tipo de tratamento. E aí o sucesso mesmo do tratamento do câncer é a descoberta inicial. Exatamente, o segredo é isso, é diagnóstico precoce, que é quando a gente tem toda a chance de cura. E qual a orientação que dá agora para as nossas telespectadoras nesse período de Outubro Rosa, independente da idade, né? Que já foi falado que é bom a gente fazer esse tipo de acompanhamento, mesmo as mais jovens. Queria que desse agora uma dica para as mulheres que estão em casa, para as famílias como um todo, né? Um assunto de família. Então, assim, prevenir câncer de mama, como eu disse, é diagnosticar no começo, né? Então, é manter seus exames anuais em dia, né? A partir dos 40 anos, mamografia anual. Se a mama é densa, a médica vai orientar isso, faz junto com o ultrassom, né? Então, o ideal é procurar a sua mastologista, porque ela vai fazer a avaliação clínica, solicitar os exames e ter esse cuidado dessa rotina anual, né? Porque dentro de um ano pode realmente, às vezes a paciente chega, eu só fiz um exame há 1 ano, 2 anos, pode aparecer alguma coisa? Pode. Então a rotina é indicada anualmente, que seria o tempo de, se aparecer alguma coisa, a gente pegar no começo, realmente. Verdade, pois muito obrigada, doutora Valéria, pelos esclarecimentos, e a gente espera que esse debate continue aí na sua casa, com as mulheres da sua família e do seu ciclo de convivência no trabalho, na vizinhança. O mês é esse, mas a gente já sabe que tem exame o ano todo. E agora falando sobre a saúde bucal das crianças, a questão dos cuidados. A escovação é super importante, principalmente na infância. Veja o que diz o dentista sobre esses cuidados. Ir ao dentista muitas vezes causa medo nas crianças, mas para Ana Beatriz, de 6 anos, o cuidado com os dentes se tornou uma rotina. Ela já sabe como fazer a escovação correta e a quantidade de creme dental que se usa. Eu escovo atrás e na frente, todo dia após as refeições. A mãe, Dona Marta, disse que sempre incentiva a filha a cuidar do sorriso e cada vez mais ela gosta de ir ao dentista. Eu sempre tive essa consciência de que realmente é importante trazer ela ao dentista, e eu trouxe ela a primeira vez ao dentista quando ela saiu os primeiros dentinhos dela. E desde então eu sempre venho incentivando ela sobre o cuidado, como cuidar dos dentes, como fazer a escovação. E agora a gente também, assim, eu sempre procuro incentivar ela a fazer a escovação, passar fio dental logo após as refeições, e ela tem criado esse hábito. Conversar com a criança antes do procedimento faz com que ela fique mais segura na hora de receber o atendimento. O segredo é falar para a criança tudo o que vai acontecer antes. Doutora Monice Alves tem algumas dicas para fazer a criançada gostar do dentista.
O primeiro passo é a criança vir ao dentista de forma preventiva, isso é, sem nenhuma queixa, buscando a prevenção e uma informação segura. É muito importante os pais procurarem um profissional especializado e que se dedique exclusivamente ao público infantil. Então a criança é acolhida logo desde o primeiro momento, com a recepção, com o seu nome escrito personalizado, com os balões para ela, todo mundo sorridente. Então a criança é recebida, logo de início ela não vem para a cadeira odontológica, a gente conversa com a criança, tira as dúvidas dos pais, pergunta para eles o motivo de ter vindo até aqui, passa todas as orientações, diz à criança o que a gente vai fazer, mostra para ela para depois realizar o procedimento odontológico. Ela também fala da importância de cuidar da dentição já no aparecimento dos primeiros dentinhos. O padrão ouro para a primeira consulta odontológica é no nascimento dos primeiros dentinhos, porque nasceu esse primeiro dentinho, os pais devem começar a escovar os dentes com creme dental com flúor, que é super importante no combate à cárie, e também buscar um atendimento que tenha respeito ao bebê e à sua família de forma acolhedora. A correta higiene bucal, os acessórios indicados para cada idade e a ida frequente ao dentista evita cárie e outras doenças. Por isso, procurar um dentista infantil faz toda a diferença. Ana Beatriz até deixa um recadinho. Sempre dentista, que é muito legal, não dá medo. E o carinho no final da consulta sempre é bem-vindo e assim reforça a vontade da criança para voltar ao consultório. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas é bem rápido. Daqui a pouquinho a gente volta.